Olá, seja bem-vindo ao resumo da terceira sessão ordinária do ano, que aconteceu nesta última quarta-feira, dia 21 de fevereiro, aqui na Câmara Municipal de Jacareí. Está comigo aqui o jornalista Rodrigo Vieira, que também falará a respeito dos 4 projetos que foram discutidos pelos vereadores da cidade de Jacareí nesta última quarta-feira. Rodrigo, iniciando primeiramente pelo projeto de lei do prefeito Isaías Santana, projeto de lei número 3, projeto de lei executivo número 3, que altera as referências dos cargos da administração direta e indireta, ou seja, quando você altera as referências, você altera também o plano salarial, o salário base destes servidores. Foi uma promessa do prefeito Isaías que acabou sendo concluída por projeto ter sido aprovado. Explicando um pouco o projeto, Rodrigo, alguns cargos então que estavam em referências abaixo das 6 acabaram terminando nesta categoria, correto? Isso, Márcio. A gente fala de alteração de referência, significa dizer o seguinte: alteração da atribuição do cargo, né, e alteração de faixa salarial. Elevação, nesse caso, de faixa salarial. Hoje, os servidores, são 43 cargos que a gente está tratando aqui desse projeto do prefeito. Hoje, os servidores que estão ocupando os cargos de referência 3 e 4 vão passar para a referência 6, 3, 4 e 5 vai passar para a referência 6. Significa dizer o quê? Vai haver uma elevação salarial desses funcionários, desses 43 cargos, para a faixa de R$ 1.654,28. E alteração de atribuição também, porque no caso desse projeto, o prefeito quer dar mais flexibilidade para essas atribuições, de modo que ele consiga colocar os servidores para realocá-los em outras atividades da administração municipal. Perfeito. Então, na administração direta e indireta, nós temos aqui 28 cargos, 12 deles atualmente estão na categoria 5, vão para a categoria 6, ou seja, sua faixa salarial e suas atribuições também serão modificadas, e 16 cargos que estão atualmente na 3 e na 4 também vão para 6. Então, tratando-se de administração direta e indireta, nós temos 28 cargos que irão se beneficiar com esta nova categoria, com esta nova faixa salarial. E também tem o do SAAI, né, que está dentro desses 43, no qual você disse. 6 estão atualmente na categoria 5 e vão para 6, e 9 estão na 3 e na 4 e vão para 6, totalizando então 43 cargos. Tem alguma questão de prazo? Isso, só uma questão que é diferencial aí na validação dessa medida, é que os cargos que estão hoje na categoria 3 e 4 vão passar para 6 a partir de julho, no mês de julho agora, de 2018. Os cargos de referência que hoje estão na referência 5 vão passar para 6 agora em março. É só essa que é a questão diferencial em relação ao prazo de validade aí dessa medida. Perfeito. Então, este projeto foi aprovado com 8 votos favoráveis, 2 vereadores resolveram abster e 2 vereadores votaram contra este projeto. Contanto, tivemos uma maioria, projeto aprovado pela Câmara Municipal de Jacareí, projeto que altera 43 cargos, altera a referência de 43 cargos para a categoria 6. Passando agora para o projeto de lei, que também tem muito a ver com essa questão. Aliás, os 3 projetos do prefeito são bastante semelhantes nesse sentido. O projeto de lei do Executivo número 1. Este projeto altera a estrutura administrativa da administração direta e indireta, cria, transforma e incorpora cargo de provimento efetivo. Ok. Rodrigo, este e também o próximo que a gente vai falar, mas vamos primeiramente detalhar esse que é um pouco mais complexo. Alguns cargos atualmente, digamos assim, estão um pouco ultrapassados, então o prefeito resolveu criar um cargo específico e aglutinar vários setores nesse, que é o agente de serviços municipais. Seria um cargo, agente de serviços municipais, e outros que atualmente não estão sendo, digamos assim, muito bem aproveitados, como borracheiro, coletor, frentista, cozinheiro, vão todos ser aglutinados neste cargo, além de ter outro também, é isso? Exatamente, ao todo são 10 cargos que vão ser incorporados nesse agente de serviços municipais. Então, quando a gente fala em criação, na verdade não está se elevando, não está se criando um cargo novo, está se apenas englobando, no caso, 10 cargos, no caso do agente de serviços municipais. Tem um outro também, né, que é o oficial de serviços municipais, que é o segundo cargo que está sendo criado aí, e ele vai incorporar também outros cargos dessa mesma situação que você colocou.
É só uma questão de readequação de nomenclatura, para que esses cargos que anteriormente já não tinham a mesma, vamos dizer, a mesma atuação administrativa, eles vão passar a ter agora com um novo enquadramento, no caso do agente de serviços municipais e o oficial de serviços municipais. Perfeito. Então, lembrando que o cargo de agente de serviços municipais atualmente irá englobar 542 servidores, ou seja, um conjunto bastante grande no qual estavam antes em outros cargos, digamos assim, que estão desatualizados. O mesmo acontece com o oficial de serviços municipais, irá englobar aproximadamente 462 servidores. Este oficial de serviços municipais, inclusive 2 cargos vão deixar de existir, né? Que é o assistente de serviço municipal e o auxiliar de serviços de saúde. Esses deixam de existir, passam a se chamar então oficial de serviços municipais. Além dessa aglutinação com estes 2 cargos, né? O agente de serviços municipais e o oficial de serviços municipais, o projeto também vai extinguir na vacância, ou seja, quando o servidor que atualmente está ocupando o cargo se aposentar, ele vai deixar de existir 15 cargos. 15 cargos deixarão de existir após a aposentadoria dos atuais servidores, entre eles padeiro, supervisor, repórter fotográfico, entre outros que podem ser conferidos em loco no projeto de lei. Esse projeto de lei, inclusive, foi aprovado por unanimidade, correto? Algum detalhe sobre ele, Rodrigo? Não, vale lembrar que todos esses 2 projetos que a gente até o próximo, que é da questão da alteração no caso do SAI, o prefeito traz na mensagem que essas aglutinações e essas incorporações, elas vão evitar gastos da ordem de 17 milhões de reais por ano. Quer dizer, além de você alterar a estrutura da forma como você tem a maleabilidade para usar esses cargos, você gera economia. Então, além da questão do uso, da função, da atribuição do servidor, você também tem uma queda importante aí na despesa. Trata-se também de uma atualização de todo o organograma, né? Até porque muitos cargos, de fato, como os vereadores falaram, como o prefeito fala no projeto, não digo que não fazem mais sentido, mas que não estão fazendo exatamente aquilo na época que faziam, como um frentista, um coletor, um borracheiro, que hoje já não tem mais essa atribuição específica. Exatamente, você pode usar esse servidor para outra função, quer dizer, você altera essa incorporação, você altera um pouco da atribuição do cargo dele, não, claro que você não vai exigir dele um nível superior, um cargo que tem exigência de nível médio para nível superior, mas na mesma exigência, no caso hoje de nível médio ou nível superior, mas aquela função que hoje já não serve mais, passa a servir num outro enquadramento administrativo, que é isso que está sendo tratado nessa incorporação. Para o interesse público, inclusive. Então, projeto número 1 aprovado, só resumindo de uma forma bem rápida, criou o agente de serviços municipais e criou também o oficial de serviços municipais, além de extinguir 15 cargos na vacância. Passando agora para o projeto de lei número 2, bastante semelhante, um pouco mais complexo, pois engloba um pouco mais, um número maior de cargos. Ele altera a estrutura, mas dessa vez estamos falando do SAI. Ele cria, transforma e incorpora alguns cargos efetivos, bastante semelhante ao que a gente estava conversando. Primeiramente, vale salientar que ele cria o cargo de auxiliar de saneamento operacional 1. Quando você cria este cargo, 3 cargos vão deixar de existir: o ajudante de manutenção, o ajudante de operações e o auxiliar de operações. Esses 3 desaparecem, cria-se o cargo de auxiliar de saneamento operacional 1, no qual vai ser ocupado por 24 servidores. Também cria o cargo de auxiliar de saneamento operacional 2 e deixa de existir o auxiliar de serviços gerais. Então, sai o auxiliar de serviços gerais, passa a fazer parte do auxiliar de saneamento operacional 2, que vão ser ocupados por aproximadamente 75 servidores. Além disso, cria também o cargo de agente de atendimento. Quando você cria o cargo de agente de atendimento, 2 cargos vão também deixar de existir: o atendente 0800 e a telefonista. Ambos os cargos deixam de existir e passam a se chamar agora
agente de atendimento nos moldes no qual a gente estava conversando, uma questão de atualização também que deve ser ocupado por aproximadamente 24 servidores. E por último, cria o oficial de serviços de saneamento. E quando você cria o oficial de serviços de saneamento, 3 cargos deixam de existir: o auxiliar de administração, o assistente de administração e o oficial de administração. Cargos bastante semelhantes, aglutinados num só, até para fazer mais sentido e para ter uma prosperidade maior no dia a dia, digamos assim, Rodrigo. É basicamente isso, além da questão da extinção dos cargos, na qual vamos falar? Exatamente, Márcio. Só uma questão que é importante da gente lembrar nesses 3 projetos que a gente está discutindo agora, que foram objeto da ordem do dia dessa semana, é que na semana que antecedeu o Carnaval, no dia 6 de fevereiro, houve uma reunião aqui na Câmara entre os vereadores e os representantes, tanto do sindicato do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, do SINDSAI, quanto dos trabalhadores públicos municipais de Jacareí, o STPMJ. O que foi tratado nessa reunião? Foi apresentado esses projetos para os sindicatos, né, e eles tiveram alguns apontamentos. No caso do SINDSAI, o presidente do SINDSAI, que é o Décio Moreira Neto, ele colocou que algumas dos cargos que estavam sendo incorporados, da forma como o projeto existia, porque houve uma mensagem modificativa do prefeito, a gente vai chegar nesse ponto, que pela incorporação que havia sido colocada, e havia um declínio de referência. Isso era cerca de 20 cargos, os cargos de vacância nesse caso, os cargos que hoje que estão sendo ocupados, mas que vão deixar de ser quando esses servidores aposentarem. Então, ele colocava algumas situações que poderiam prejudicar os servidores. Ele fez uns apontamentos para alterar isso. O STPMJ também colocou algumas situações, mas principalmente em relação ao SAI, nos cargos do SAI. Esses apontamentos foram feitos, passados para os vereadores em conversa com o prefeito, enfim, com gestores, chegou-se em algumas alterações. Foram feitas algumas alterações nesses projetos originais. Essas alterações elas se tornaram na prática as mensagens modificativas que entraram na ordem do dia, né, que a gente viu aí, e elas atenderam essas demandas que foram colocadas nessa reunião do dia 6, tanto pelo STPMJ quanto pelo SINDSAI. Então são alterações importantes que foram colocadas, que fizeram com que esses servidores não tivessem, vamos dizer, entre aspas, os prejuízos que haviam sido levantados pelos sindicatos. Aí, na questão, no instante da votação do plenário, né, até o presidente do SINDSAI fez o uso da tribuna para colocar essa questão também, e ele citou como prejuízo cerca de 20 servidores, que são esses que estão em vacância, que não vão ser contemplados com essa medida e que poderiam ser prejudicados, e queria encontrar alguma forma de minimizar esse impacto. Os projetos foram aprovados, né, todos eles foram aprovados, os 3 foram aprovados, demonstrando que o interesse da coletividade, né, do que foi decidido em Assembleia, prevaleceu. Porque esses 20 agora, muito possivelmente, o que vai acontecer é que provavelmente deve acontecer alguma forma aí, não sei, de tentar minimizar esse impacto, outra vez. A elevação salarial provavelmente não vai haver, né, nesse caso. Só para ficar então mais claro, Rodrigo, 20 servidores não vão ser beneficiados pela alteração das referências, ou seja, apesar de 200 para 230 e tantos conseguirem elevar a base salarial, 20 deles acabaram saindo fora desse pacote e não vão ser beneficiados. Isso. O Décio colocou o seguinte, que no SINDSAI, quer dizer, no SINDSAI não, no Serviço Autônomo de Água e Esgoto, no SAI, existem em torno de 230 servidores. 230. Destes, 20 aproximadamente, os cargos que estão em vacância, uns 8% disso, 10% não vão ser incorporados nesses benefícios dessas 3 leis. E aí, como os projetos foram aprovados, vai se criar alguma forma de... Até o próprio líder do PSDB na Câmara, o vereador Rodrigo Salomão, colocou essa questão, né, de encontrar alguma forma, alguma negociação com a administração para que esses 20 que não foram contemplados possam de alguma forma ser beneficiados. Isso é só, claro, está no campo da expectativa ainda, não há nada concreto, mas nessa tratativa, parece que essa tratativa acontecesse ainda na sessão dessa semana, o vereador Paulinho dos Condutores chegou a fazer uso da tribuna pedindo um adiamento
desse projeto para que tivesse tempo para poder tentar renegociar essa questão. Mas isso não foi levado em consideração porque o projeto foi aprovado. Então, eu acho que daqui para frente, se houver algum interesse, né, nessa modificação, não sei nem se isso é possível mais, mas enfim, se isso puder prosseguir de alguma forma, vai ter que ser numa conversa, né, mais um entendimento dos vereadores, dos sindicatos e, no caso, a administração municipal. É válido salientar que a justificativa do prefeito por não ter inserido esses 20 servidores neste pacote de benefícios foi por questão de folha salarial. Né? De acordo com o Executivo Municipal, isso estaria afetando a questão do IPMJ, a questão da aposentadoria, isso iria afetar de alguma forma a corrente, a parte líquida da cidade. Então, infelizmente, houve muito protesto também em relação a isso. Nós temos uma fala do Décio que vai explicar um pouco melhor essa situação mais complexa. Mas antes disso, só para a gente finalizar então este projeto, o projeto de lei número 2, de uma maneira geral então, Rodrigo, antes da gente entrar de novo nessa questão do sindicato, ele criou o cargo de auxiliar de saneamento operacional 1, criou também o auxiliar de saneamento operacional 2, criou o agente de atendimento e criou o oficial de serviços de saneamento. Com a criação destes 4 cargos, outros 9 cargos deixaram de existir e passaram a fazer parte destes 4 cargos. Um pouco complexo, mas você pode conferir o projeto de lei na íntegra no site da Câmara Municipal de Jacareí. E além disso, também vai extinguir na vacância outros 15 cargos, ou seja, atualmente 15 cargos quando os servidores que estão ocupando estes cargos se aposentarem, vão deixar de existir, como jardineiro, copeiro, lavador de autos, auxiliar de enfermagem, entre outros, até porque, pelo que eu vejo, a maioria aqui já é terceirizado. Né, e outros ocupam alguns cargos mais de administrativo do que propriamente aquilo que eles foram originalmente distintos. Então, vamos agora passar por essa situação no qual o Rodrigo estava comentando, que é a respeito dos servidores que não foram integrados no pacote. Mas antes vamos ouvir uma fala do Rodrigo Salomão, o vereador Rodrigo Salomão, líder do PSDB, falou de uma forma geral a respeito desses 3 projetos que a gente comentou agora, o projeto que altera a referência e os projetos que reestrutura a administração direta e indireta, o SAAI. Vamos ouvi-lo. Durante muito tempo, Márcio, os amigos da TV, que assistem a TV Câmara, o trabalhador e o servidor municipal ele teve uma defasagem muito grande de salário. Nós estamos fazendo uma ampla reforma em todos os setores da Prefeitura. Iniciamos pela referência aí 3 e 4. Hoje estamos beneficiando entre SAAI e Prefeitura mais de 900 servidores que terão o seu salário aumentado. Pessoas que antes ganhavam menos de salário mínimo e hoje estão tendo um aumento real aí nessa mudança de referência de mais de 20%. Vamos agora ouvir o outro lado da situação. O presidente do sindicato do SAAI, Décio Moreira Neto, esteve presente, usou a tribuna, protestou a respeito desta parcela de servidores que não foram inseridos no pacote, até porque o Décio argumenta que o prefeito, digamos assim, assinou um documento prometendo que todos estariam incluídos nesta questão, e o Décio então fez questão de gravar uma sonora com a gente explicando esta situação desde o começo. Vamos ouvi-lo. Então, o que aconteceu foi o seguinte: na campanha salarial de 2017, nós tínhamos como pauta um pedido, uma reivindicação de reajuste de 23% para todos os trabalhadores. Só que naquela ocasião o prefeito apresentou e pediu que nós conversássemos com os trabalhadores com referência a um projeto de reforma administrativa que ele pretendia implantar e que possibilitaria um aumento do padrão salarial de todas as referências salariais. Pois bem, daí nós fizemos essa discussão com os trabalhadores e explicamos que, embora essa reforma administrativa que iria propiciar um aumento de referência para todos os salários, estaria sendo aplicada de forma gradual, né, para uma parcela de funcionários a cada 6 meses,
a gente avaliou que era uma coisa boa, porque estava sendo desenterrada uma reforma administrativa que há muito tempo a gente reivindicava. Diante disso, nós aceitamos diminuir a pauta de reajuste, que era de 23%, e aceitamos o repasse apenas da inflação em mais 1%, levando em consideração os benefícios que traria a reforma administrativa, ainda que aplicada de forma gradual. Pois bem, o que aconteceu foi que agora o projeto que veio para a Câmara, que deve ser votado no dia de hoje, não demonstra aquilo que foi acordado na campanha de 2017. Falo isso por quê? Porque o compromisso do prefeito, inclusive assinado, os vereadores têm cópia desse documento, ele dizia para nós naquela ocasião que em agosto de 2017, todos os funcionários com referência salarial 1 e 2 iriam para a referência 3. Mesmo porque o piso salarial estava abaixo do salário mínimo. Isso foi cumprido pelo prefeito. Só que quando chegou agora em janeiro, época de aplicar a segunda fase da reforma administrativa, onde todos os salários da referência 3, 4 e 5 iriam para a referência 6, ele deixou de cumprir esse compromisso. Ou seja, deixou de cumprir em parte, porque no caso do SAI, nós temos aí 20 funcionários que estão em cargos considerados de vacância, que não vão ser contemplados por esse projeto com o aumento de referência, contrariando aquilo que foi acordado e assinado em 2017, quando ele dizia que todas as referências 3, 4 e 5 iriam para 6. E naquele momento ele não acenou para nenhuma possibilidade disso não ser concretizado. Tá aí, então, ouvimos o presidente do Sindicato do SAI, Décio Moreira Neto, lembrando que esta entrevista foi gravada antes da votação dos 3 projetos que mexem nesta questão da estrutura. Os projetos foram aprovados, o protesto do Décio em relação aos servidores do SAI, que não vão entrar neste pacote de benefício, digamos assim, nesta nova categoria, na categoria 6, acabou acontecendo, os 20 servidores não estão incluídos, e fica então a promessa da Casa Legislativa, após a aprovação dos projetos, de tentar retornar com o debate para que algo possa ser feito em relação a estes servidores que não terão a sua base salarial aumentada. Então tá aí os 3 projetos mais discutidos da sessão ordinária desta quarta-feira, todos foram aprovados, passando agora para o 4º projeto, que na verdade foi um veto do prefeito também, do prefeito Isaías Santana, a um projeto de lei que havia sido aprovado em 2017 pela Casa, de autoria da vereadora Sônia Patas da Amizade. Quando este projeto foi aprovado, salvo engano, em outubro do ano passado? Novembro do ano passado. É um projeto que falava a respeito da acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos estabelecimentos comerciais em Jacareí. Rodrigo, por que este projeto acabou sendo parcialmente vetado? Isso, exatamente. O veto parcial, ele está retirando um parágrafo, justamente esse parágrafo é uma emenda que veio do vereador Juarez Araújo. O projeto é da vereadora Sônia. O Juarez, na época em novembro do ano passado, ele fez uma emenda, no dia da votação. Essa emenda foi aprovada e a emenda falava o seguinte, que os estabelecimentos tinham até 180 dias para se adequarem à lei, ou seja, fazer a rampa de acesso. O prefeito entendeu que isso era inconstitucional. Ele embasou seu argumento na lei, devido à inconstitucionalidade, e os vereadores assim entenderam e aprovaram esse veto, retirando esse parágrafo, esse prazo. O que aconteceu foi exatamente essa alteração. Na verdade, o projeto em si está correto. O projeto em si está correto, está mantido, a lei está válida, está em validade, só tira esse prazo, nada além. Perfeito, então a sanção já praticamente aconteceu, já que o parágrafo foi vetado, então
acredito também que o prefeito irá regulamentar essa questão de prazo para cada tipo de estabelecimento. Então a vereadora Sônia conseguiu de fato manter a sua proposta em pé, que fala a respeito da acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos estabelecimentos comerciais desta cidade. Falamos então dos 4 projetos, todos eles aprovados, nesta sessão ordinária do dia 21 de fevereiro, quarta-feira. Esperamos que tenha gostado, fique com a gente. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.